Cumprimento, nosso Pai do Senhor, tudo bem? Bom, hoje nós vamos iniciar mais uma palavra, mais um momento com o Senhor, mais um momento que nós estamos aqui a falar com Ele, qual você e eu vamos entrar na presença dEle para nós falarmos com o Senhor, ou melhor, para Deus falar conosco. Claro, se fazer da vontade do Senhor, né? É bom nós entendermos isso. Mas, primeiramente, nós vamos agradecer ao Senhor com tudo. A gente tem que agradecer ao Senhor. Porém, eu quero que você abra a Bíblia de vocês, se vocês tiverem a Bíblia de vocês aí, em Isaías, tá? Isaías 55, desculpa. Isaías 55, 10. Vamos ler até o 11, tá bom? 10, Isaías 55, versículo 10 até o 11. Tudo bem? Olha, antes de falar para você, eu tinha preparado um tempo, na verdade, antes, de fazer vídeos pequenos, shorts, sabe? Shorts pequenos mesmo. Eu pensei em fazer isso, só que nós vamos fazer conforme Deus ele quer fazer. Então, tudo que Deus mandar a gente vai fazer. Não vamos fazer da nossa vontade, mas da vontade do Senhor, tá bom? Então, 55, tá? Isaías 55, versículo 10 e versículo 11. Porque, assim diz a palavra, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então ele está falando que ele vai prosperar, mas para aquilo que o Senhor o designou. Tá bom? Vamos lá, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado nós, o Senhor tem sido bom conosco. Senhor, obrigado por mais uma palavra que o Senhor está permitindo nós lemos, que hoje o Senhor venha fazer a sua vontade. Viemos entender que é o Senhor quem faz, o Senhor quem manda e apenas nós obedecemos. Obrigado, agradeço pela vida dos irmãos, agradeço pela vida dos irmãos também que estão ali a ver e ouvir, né? Que Deus, que o Senhor seja com ele, né? Com eles também, e que eles venham entender a palavra do Senhor como o Senhor quiser, como o Senhor deseja. Amém? Irmãos, é muito necessário a gente entender não como Deus trabalha, mas é muito interessante nós entendermos os princípios. Por quê? Nós queremos entender e achamos que entendemos que Deus ele trabalha conforme a nossa vontade. Na verdade, não. Deus trabalha conforme a vontade dele, do jeito dele, conforme ele quer, do jeito que ele necessita, do jeito que ele quer. Deus necessita de tal coisa, Deus ele quer que seja desse jeito. Tá? Então nós vamos entender isso daqui. Aqui dando um exemplo sobre a chuva e a neve. A neve ela desce do céu, a chuva ela desce do céu. A chuva ela desce do céu e ela tem um trabalho tanto importante qual nós aprendemos lá na escola, há muito tempo. No comecinho, nos prés, né? Hoje eu não sei como é, mas aprendemos que a chuva ela cai ali do céu e ali ela tem o seu momento de estado líquido, onde ela vai fazer alguma coisa, né? Que é um trabalho, o tanto como prosperar algo. Né, uma planta, fecundar alguma coisa, fecundar a terra. E ali, ela depois do estado líquido dela, e ter o trabalho dela de passar por vários lugares, deixando assim um momento ali, o que ela faz? Ela se torna um momento gasoso, onde ela evapora. Né? Nós aprendemos isso na escola, e aí Deus nos dá exemplo disso que nós aprendemos. Então você entende isso, você sabe o que significa. Então, você tem a chuva nós precisamos. Pessoa que planta, por exemplo, enquanto não chove, e se não há chuva o suficiente para que a planta venha crescer, para eles digam, minha colheita esse ano não deu certo. Né? Às vezes, você que está acostumado, as pessoas estão acostumadas a sempre ter, né, no pratinho ali bom, perfeito, a água saindo normal, mas olha, se bem que não é desse jeito, tá bom? Então pensa que não é desse jeito. A chuva, quando ela cai do céu, ela não volta para o céu novamente sem que antes ela tenha que fazer o trabalho dela. E qual que é o trabalho dela? Olha, a gente fala assim, mas qual que é o trabalho da planta então?
O trabalho da planta é fecundar a terra. É dar semente para comer, né? Da semente para comer. Porque a chuva ela é importante? Importantíssima. Ela tem que fecundar tanto na terra, tanto em nós. Sem água nós não vivemos. Sem a água de Deus, sem a água do mundo também. A água do mundo é a água natural mesmo. Nós não vivemos. Então nós precisamos da água para se manter, né? Para se manter. Aí ele dá exemplo. Assim será a palavra que sair da minha boca. Cristo, Deus, ele está dizendo que assim será a palavra que sair da minha boca. Assim como a neve e a chuva caem do céu e para lá não volta sem que elas façam trabalho, assim será a palavra da minha boca. Eu lancei a você, presta atenção. Eu lancei a você. Ela não vai voltar para mim vazia. A palavra do Senhor fala, ela não voltará para Deus vazia. Ela não voltará para Deus vazia. Olha só. Mas fará o que me apraz. O que apraz o Senhor? Fazer a vontade dele, né? O que apraz? O que é a vontade do Senhor? É obedecer, né? Algo que é difícil de se... Vamos falar a realidade? Algo que é difícil de fazer. Tem um louvor que fala que é fácil demais, né, viver em paz. E realmente o viver em paz com Deus seria fácil, mas as pessoas não querem. Por isso é complicado. A gente mesmo que complica tudo. Então nós complicamos a vida com Deus. Nós mesmos complicamos, porque Deus fala, eu não quero que você faça isso, eu ponho um limite nisso. Esse limite não me apraz, não apraz a mim, então não é bom para mim, então eu não quero fazer. E se não é bom para mim, é porque a gente tem essa noção e esse ego de querer desfalar e querer que tudo aquilo que é bom, somente eu sei o que é bom para mim. E na verdade a gente não sabe nada que é bom para nós, só Deus sabe. Né? Aí ele fala, o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Para que a designei. Se Deus designou em você, não um título, mas se Deus designou em você a pessoa para falar dele, para falar da palavra dele, não preocupa. A única coisa que você tem que fazer é se manter na palavra do Senhor, lendo cada dia mais, aprendendo do Senhor, praticando da palavra do Senhor. Porque você será próspero, mas para aquilo que o Senhor designou. As pessoas querem ser prósperos naquilo que o Senhor mesmo falou para eles não fazer. As pessoas querem ser abençoadas por Deus em algo que Deus falou, não faça. Então não tem como nós queremos a bênção de Deus, sendo que Deus já não abençoou. Deus não abençoou. É a mesma situação de querer o sim, sendo que Deus diz não. Senhor, eu quero, mas Deus disse não. Por que você está ainda continuando a pedir o sim? Aí a gente tem Balaão, por exemplo. Balaão foi considerado um dos falsos profetas, que falou de Deus, falou de Jesus, né? Falou de Cristo, que Jesus, Deus não é filho do homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse isso de Jesus, ele disse isso de Deus, ele falou, ele foi, e hoje é mais usado nas igrejas, hoje é usado na palavra. Só que Balaão disse isso, ele proferiu palavras. Foi Balaão que disse isso. Só que ele morreu, mas não morreu em Deus. Balaão, ele foi um falso profeta, conheceu Deus, Deus conversava com ele, ele conversava com Deus. Pediu permissão a Deus para ir até onde? Juntamente com o rei Balaque, na época. O rei Balaque, rei, se eu não me engano, dos Amonitas. Ele pediu para ir com eles, se eles poderiam ir. Ele pediu permissão para Deus, Deus disse não. Só que aí ele insistiu, Balaão insiste. Aí ele insiste novamente, Senhor, eu posso ir? Ele insiste. E aí é algo que nós falamos, sobre insistência a Deus. Não insista a algo que Deus não permitiu. Porque se você quer mesmo, Deus ele faz conforme fez com a Balaão. Deus fala assim, você quer ir? Então vai. Vai. Pode ir. Só que o anjo estava pronto para matar Balaão a qualquer momento. Aí é o que vem. Quando Deus diz não, mas eu digo sim, os perigos que estão na minha vida são muitos maiores. Por quê? Maiores porque até o ponto eu estava servindo Deus, mas eu tinha alguém para me proteger. Se eu não sirvo Deus, agora não tenho Deus, mas eu desejo fazer o que eu quero, eu começo a analisar que eu não tenho a proteção de Deus mais, porque nós já somos uma lei. A mesma história, vou contar uma história rapidinho, né? Rapidão também. Vou contar rapidão, tá? Uma história.
Havia um muro entre o céu e o inferno. E havia uma pessoa em cima do muro. Do lado de cá do céu, os anjos ficavam falando: venha, pule, venha para o céu, aqui é bom, aqui é mais farto, aqui é tranquilo, aqui é calmo, venha para cá, venha para o céu, aqui você vai ter paz. Do lado de cá, os anjos do maligno não falavam nada. O anjo do Senhor perguntou aos anjos dos malignos, perguntou: por que você não diz nada? Aí eles disseram: o muro é meu. Ou seja, por que ele disse isso, o muro é meu? Significa o seguinte, conclusão, o seguinte: não adianta se você sai para fora de Deus, sendo que você não está em Deus, você está em cima do muro, não sei para onde eu estou mais, eu estou no mundo, eu estou fazendo as minhas vontades. Você está em Deus? Não está, você já é do maligno. Assim como um muro significava que o abismo significava que você, o 50-50, se eu vivo com Deus, se eu não vivo com Deus, se eu fico indeciso, o muro é do inimigo. Entendeu? Aqui o Senhor fala muito claro. Quando o Senhor designa algo para você, fique naquilo. Fique nisso. Fique na presença do Senhor. Por quê? Por que tem que ficar? Porque é bom. E o Senhor lhe abençoará com tudo aquilo que você fizer em suas mãos. Olha, nós temos que entender que quando Abraão decidiu recorrer a Deus, decidiu obedecer ao Senhor, tudo que Abraão fazia, ele era próspero, porque Deus era com Abraão. Deus disse a Abraão, Abraão, se você amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. Tudo que você amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E tudo aquilo que você abençoar, eu abençoarei. Porque o Senhor estava com Abraão, porém Abraão não deixou o Senhor. O que nós fazemos hoje é que passamos por uma diversidade, aí não temos a perseverança no Senhor, aí a gente cai. Aí caiu, a gente passa por maldade, por alguma coisa, não ficamos com perseverança no Senhor, o que acontece? O que acontece conosco? O Senhor não me abençoou, mas você não continuou naquilo que o Senhor falou para continuar. Lucas falou sobre isso, a gente, acho que não lemos, né, com vocês. Não, lemos sim. Lemos que falou: bem-aventurado aquele que não cai. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de escândalo ou de tropeço. Bem-aventurado é esse rapaz. Bem-aventurado é esse homem. Bem-aventurado é essa mulher. Bem-aventurado é você. Se você vê a diversidade vindo na sua vida, perseverança você tem que ter. Mas se você vê a diversidade passando na sua vida, aí acontece todos os tipos de maldade, ruindade na sua vida. Porém, você olha para o céu e você diz assim: Senhor, obrigado porque... Não é obrigado porque eu estou passando por essa aprovação, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor está me guardando. E o Senhor está comigo e eu ainda, mesmo em provação, penso e pratico e leio a Tua palavra. É isso que nós vamos fazer. Só que passamos por alguma coisa, nós não fazemos, Senhor. Acho que não vai dar. É muita tribulação, é muito aperto. Não vou precisar. Não vou dar conta. Não quero. Aí a gente sai. Não temos somente essa palavra, sabe, de Isaías 55, mas Isaías 55, 10, 11, ela ensina bastante para nós sobre o verdadeiro trabalhar de Deus. O verdadeiro trabalhar de Deus, ele está nas pessoas que se comprometem a Ele. Observa que a palavra, ela disse que se você está com o Senhor, observa que a palavra que disse, não foi eu, mas observa que a palavra falou: se você ouvir, se os seus ouvidos estiverem atentos à voz do Senhor, ouvir o que o Senhor manda fazer, assim não voltará para Deus vazio, mas fará o que apraz o Senhor, fará o que é bom aos olhos de Deus e prosperará naquilo para o qual eu a designei. Então você será próximo, mas naquilo que o Senhor designou. Seja grato ao Senhor. Isaías 55, 10, 11. Seja grato ao Senhor. Nós temos outras palavras. Provérbios também. Provérbios fala sobre os planos do diligente. Tudo a ver, né, com o que nós estamos falando. Porque ele está falando o seguinte, no Isaías 55, 10. Ele está falando: olha, a chuva ela cai tanto, aqui a chuva cai tanto não, mas a chuva cai, ela não volta para o céu antes que faça o seu trabalho. Aí o 11,
Assim é a palavra do Senhor. Assim é a palavra do Senhor. Ela não volta para o céu sem que antes faça o trabalho. Aí, se você, mas aí está, eu não quero fazer o trabalho do Senhor. Eu quero seguir os meus planos, as minhas metas. Os planos de Deus eu sei que são bons. Porém, são muito demorados e chatos também. Porque a pessoa que não quer fala que até os planos de Deus são chatos. São chatos, eu não quero fazer. Aí Provérbios 21, versículo 5, fala que os planos do diligente tendem à abundância. Mas a pressa excessiva à pobreza. Observa que ele está falando sobre os planos do diligente. Nós se tornamos diligentes, sábios, quando nós estamos com Deus. Não tem aquela palavra que fala que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas é a tola, a derruba com as próprias mãos. O sábio no Senhor, né? O sábio no Senhor, os diligentes no Senhor, tendem à abundância. A abundância no Senhor. Mas a pressa excessiva, a pobreza. Aqui a pobreza, ela pode ser tanto espiritual, tanto carnal. Tanto os dois também. Né? A pobreza, aqui Deus é claro que não quer que aconteça nada com o servo dele. Mas, infelizmente, as pessoas fazem com as próprias mãos e acabam, vamos dizer assim, cavando a própria cova ou cavando o próprio futuro, né? Fazendo o seu próprio futuro aí, não com Deus, mas com as suas próprias mãos. E aí chega esse algo que você quer fazer com pressa, porque Deus ele fala que temos que ter a paciência ela vai te gerar algo que é muito difícil encontrar em jovens, até mesmo em pessoas mais velhas, que é a sabedoria, a experiência, muito difícil encontrar, porque a experiência boa, né? Uma experiência ao qual eu falo, olha, eu passei por isso também, aprendi e também desejo que você aprenda. Então é experiência, né? E fala, os planos do diligente tendem à abundância. Se você tem o Senhor, os planos são todos nele. Eu quero focar no Senhor, eu quero ter Deus como verdadeiro na minha vida. Eu quero ter Deus como principal na minha vida. Parabéns, tendem à abundância. A abundância pode ser tanto espiritual, tanto carnal. Mas observe aqui, Deus ele te dá a abundância, primeiro, o mais importante de todos, a abundância espiritual, que é sede do Senhor, porém a saciar. Deus ele sacia a sua sede, a sua fome, tá bom? Isso é o que Deus faz. Então, qual é o mais importante? Qual é o mais importante? O Espírito. O Espírito. A carne também, mas o Espírito, tá? O Espírito. Aprenda, e Deus ele ensina, aprenda e entenda que Deus ele ensina tudo o quanto você tem que fazer. Mas aqui falou sobre diligente. Aí fala sobre nós sermos diligentes na presença do Senhor, que a pressa nós não podemos ter, que a pressa é inimiga da perfeição, a gente já fez um vídeo sobre isso, mas nós devemos ter o Senhor como Deus. Só que Deus ensina que não seja demasiadamente justo demais, nem exageradamente sábio. Mas Deus fala para mim ser sábio, mas Deus fala para não exagerar. Quando nós vemos uma palavra falando para nós sobre bebida, porque a Bíblia não proíbe você beber, porém a Bíblia fala para nós que aquele que se deixa embriagar pelo vinho ou pela cerveja, assim por diante, aquele que se deixa embriagar não é sábio. Aquele que se deixa, né? Aquele que se deixa se embriagar, se levar, não é sábio. Então entenda, ainda diz outro provérbio que diz, a pessoa que bebe, porém, não sabe, não é não saber beber, não é isso. A pessoa que bebe, porém, ela bebe e anda como se estivesse à beira de um precipício com os olhos vendados. Imagina você andar com os olhos vendados à beira de um precipício. A qualquer momento você não pode cair? A qualquer momento você não pode dar um deslize e acabar com a sua vida? Assim é a bebida. Eu estou falando que você não pode beber, não. A Bíblia, inclusive, ela aconselha
a beber um pouquinho de vinho, porque vinho é bom para o estômago. Paulo aconselha. Só que a Bíblia fala para nós, seja sábio. Ah, mas eu não sei se eu vou ou não vou. Lembra que quem tem dúvida e quem está em cima do muro já é do inimigo. Portanto, tenha certeza. Se eu não tenho uma certeza, não faça. Não fique em cima do muro. Tá? Primeiramente, vai até Deus. Aí ele fala, não seja demasiadamente justo. Ou seja, não seja santo demais. Eu quero estudar a palavra. Eu quero ser santo. Eu quero ser de Deus. Eu quero ter Deus na minha vida. Não seja demasiadamente justo demais. Nem exageradamente sábio. Porque te destruirás a ti mesmo. Ele fala, é claro que a pergunta, por que te destruirás a ti mesmo? Porque você sabe demais, por que te destruir a ti mesmo? Salomão que disse, ele disse, Salomão falou, por que te destruirás a ti mesmo? Ele está falando, olha, eu em toda a minha sabedoria pedi sabedoria a Deus. Fui sábio, muito, até demais. Fui muito sábio, porque Deus me deu sabedoria. Mas não soube usar essa sabedoria como Deus quis, e sim usei para a minha própria glória. Funcionou em momentos de eu ser o rei mais rico, ser o rei mais farto, ser o rei em todas as terras, e ter muitas terras, e também fazer muitas alianças, ter ouro, aonde eu nem imaginava ter ouro. Porém, descobri que a sabedoria não era ser sábio demais. A sabedoria não era nem tudo. O sábio não fui nem tanto sábio. Fui sábio? Não fui. Pois foi descobrir que fui tolo. Salomão foi tolo ao momento dele não acreditar mais no Senhor. Destruirás a ti mesmo. A sua própria sabedoria te destruiu. Sabe aquela frase que as pessoas dizem que, ixi, você mesmo está destruindo você mesmo, hein? Você mesmo está cavando sua própria cova, hein? Você mesmo está cavando isso. Ele está querendo, mais ou menos isso. Você mesmo está destruindo a sua vida, então toma cuidado. A Bíblia fala sobre nós sermos moderados em tudo. Não é muito bom a gente saber de tudo. Também não é muito bom a gente não saber de nada. Porém, Deus fala, o pouco com Deus ou o pouco comigo é muito. Tá bom? O pouco com Deus é muito. Aprenda a agradecer ao Senhor pelo que Ele te dá. Você fala, é pouco, mas Deus fala, se você está achando pouco, para mim não é pouco. Para mim é o suficiente. A frase que Deus tanto diz e que Deus fala, que nós falamos é, nem tudo que eu preciso, nem tudo que eu quero, perdão, nem tudo que eu quero eu preciso. Mas eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Não, ou melhor, nem tudo que eu quero eu preciso. Certo? Nem tudo que eu quero. Quero isso, quero aquilo. Você precisa? Não. Mas Deus ele te dá aquilo que você precisa. Entendeu? E claro que continua falando e mais ainda a palavra do Senhor. Mas eu queria que você entrasse em contexto com essas três palavras, né? Como foi três. Com essas três palavras. Isaías ensinou para nós que nós devemos ser homens e mulheres que obedecem ao Senhor, que seguem a voz do nosso pastor, que seguem a voz do nosso olheiro, que é o Senhor, tá? Entendemos que se Deus chamou nós para esta obra, devemos continuar na obra do Senhor. Pois se nós não continuarmos, desculpa, se nós não continuarmos na obra do Senhor, nós não fazemos aquilo que apraz o coração de Deus, e sim aquilo que me apraz. E sabemos que aquilo que é bom ao meu coração, ao coração de Deus não é bom. Porém, entendemos que aquilo que Deus fala e manda nós fazemos, que vem do coração de Deus, é bom para mim também. Entendeu isso? Provérbios falou para nós sobre, olha, o diligente, ele se torna abundante quando ele anda com o Senhor. Quer ser abundante no Senhor espiritualmente, cheio do Espírito Santo, cheio do Senhor, quer ser cheio. Sabe quando Pedro pregou sobre Cristo e ali converteram 3.000 almas? Sabe por quê? Ele ficou tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo de Deus, da sabedoria de Deus, que quando ele pregou, 3.000 almas se converteram ao Senhor. Gente, hein? É gente, muita gente. Não?
Só que ainda continua dizendo, porém a pressa excessiva, a pobreza. Irmãos, não seja pobre de espírito. Não queira você ser o contrário do que Deus fala para você. Sim. Seja diligente no caminho do Senhor. Ainda continua dizendo que não seja você sábio demais. Tá? Não seja demasiadamente justo demais. Não tenha você muita sabedoria, pois isso acabará com você mesmo. Né? A palavra do Senhor fala isso. Então você acabará com você mesmo. Desculpa aí, tá bom? Desculpa. Então você mesmo acabará com você. Então, irmãos, a palavra do Senhor foi em 3 palavras. Observou que foi tudo mesmo entendimento? E que tudo o Senhor ligou? São palavras essas que eu deixei aqui marcada para fazer um vídeo específico muito tempo lá na frente. Um vídeo que eu queria fazer como shorts, gravar palavras pequenas, porém, era aquilo que aprazia o meu coração. Aquilo que era bom para mim. Vou gravar como shorts, assim, não só vocês vejam, mas todos vão ver. Né? Porque todos vão ver, eu gostaria de ver que todos vissem. Só que o Senhor falou diferente e trabalhou diferente. Deus disse, não, vai fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que apraz no meu coração. Irmão, se eu hoje, entenda isso. Fecha até aqui, pode fechar as Bíblias de vocês, tá bom? Mas vamos conversar com Deus ainda. Entenda isso. Se eu quero fazer a vontade do Senhor, e o Senhor fala pra mim assim, olha, vai lá, pega os 3 videozinhos que você estava querendo fazer como short, pega esses 3 videozinhos e coloca pega essas 3 palavras que você ia colocar em 3 vídeos ali, pega ele e coloca somente uma palavra, a qual eu vou dar e falar. Qual que você prefere? Fazer o que o Senhor está mandando ou fazer aquilo que apraz seu coração? Fazer o que o Senhor manda. Eu confesso a você que minutos atrás, a gente tentou gravar em outro lugar, em outro ambiente, um ambiente que totalmente, vamos dizer, escuro, muito escuro. E aí eu decidi fazer e falei para Deus que eu não quero mais fazer algo o qual eu não me dedico no Senhor. Porque nós aprendemos e Deus vem nos ensinando que nós temos que ter zelo pelo Senhor. Porque da mesma maneira que Deus tem zelo por nós, da mesma maneira que da mesma maneira que Deus tem o zelo por nós, dá o melhor para nós quando Deus dá algo a nós, quando Ele está nos dando algo, Deus dá o melhor. Ele não permita que é algo usado, não permita que é algo fraco demais, mas sim algo bom, puro. Deus Ele te dá algo bom, por que eu não posso fazer da mesma maneira algo bom ao Senhor? Quando eu estiver arrumando a igreja, lavando a igreja, por que eu não lavo da maneira correta, da maneira boa? Vai gastar água, mas a água é do Senhor e Deus proverá. Sabe, Deus Ele faz os seus milagres, só que nós não observamos. Nós não acreditamos no Senhor. Acredite no Senhor, acredite no seu milagre. Deus Ele está me ensinando bastante sobre isso agora. E aí Deus Ele trabalhou hoje da maneira que Ele quis, da maneira que o Senhor desejou. E nós estamos aqui hoje a agradecer ao Senhor. Então, hoje foi uma maneira que fez o Senhor, não fui eu que fiz, não faço nada. É honra e glória do Senhor e tudo é para Ele. Senhor, Deus está trabalhando bastante no nosso meio e eu posso dizer que Deus está sendo bom conosco. Em meio de momentos difíceis, vivemos momentos difíceis, não são momentos o qual você fala, momento bom, momento difícil. A gente vê, todo mundo vive momentos difíceis, porém, nós fazemos igual a mulher sunamita. As pessoas perguntam, como vai a sua casa? Você fala, vai bem. Vai bem. Sabe por que a mulher sunamita falou vai bem, sendo que o filho dela estava lá morto? Porque a palavra me ensina que o problema quando eu tenho, esse problema ainda, que é um problema que seja entre o Senhor e eu, esse problema é meu. Então eu tenho que resolver com o Senhor. Quando é um problema que o Senhor pode me ajudar. Entende isso? O problema que a mulher tinha do filho estar morto, ela poderia resolver apenas com alguém. Esse alguém era um homem de Deus. Ela foi e resolveu com o homem de Deus. A pessoa que perguntou se ela estava bem, ia ajudar? Não ia. Então entenda que nós fazemos aquilo que o Senhor manda
Faça aquilo que o Senhor manda, irmãos. E mesmo que você não queira fazer, faça. Então eu confesso que minutos antes eu queria gravar em vários lugares, e aí eu olhei, a iluminação estava ruim, aí depois eu olhei e falei, nossa, a iluminação tá ruim, não consegue, a iluminação estava bem ruim mesmo, não conseguia ver nada. Falei, nossa, onde eu vou gravar agora? Não sei nem onde eu vou gravar. Aí eu falei, então eu vou gravar amanhã. E aí vimos aqui pro quartinho da igreja, e aí Deus, usou ali, e nós estamos gravando aqui. Então, não desista, a gente não pode desistir dos nossos objetivos em Deus. Não podemos desistir de Deus, porque Deus, Ele é muito bom em nossa vida. Deus não desiste de nós hora nenhuma. Quando nós estamos fracos, o Senhor está lá e nos carrega pelo braço. Nos carrega, pega na nossa mão e fala assim, ei, vamos, levanta, levantou, então vamos caminhar novamente. Sabe quando a criança cai? Aí a gente vem assim e fala assim, nossa, caiu. Mas vamos levantar, vem, levanta, vai de novo. É assim que a gente tem que ser. É assim que Deus é conosco. A gente decide, vai lá, tá andando, cai. Nossa, Deus levanta você novamente. Vai lá e volta, vai andar de novo, vai pra frente, caminha. É assim, nossa. Não podemos desistir. Eu quis desistir, porém Deus fez logo que Deus. Então, irmãos, pra mim, tá mais do que clara a resposta do Senhor aqui, né? Tá mais do que clara a resposta que o Senhor me deu aqui, e o Senhor tá me dando aqui. E estão nos dando aqui. Então, irmãos, Deus venha abençoar vocês, tá? Porque você hoje vem estar no Senhor e vem entender a palavra do Senhor e que mais à frente nós venhamos estar juntos ainda. Hoje somos cerca de 83, se eu não estou enganado. Que essa família possa crescer mais no Senhor. Que não venha crescer para ver o Bruno, não. Que não venha crescer para ver o Bruno, pois eu não sou ninguém. Eu não sou eu que falo as palavras, não sou eu que toco dos louvores, não. O Senhor, não sou eu que gravo os louvores, não sou eu que componho as músicas do Senhor, os louvores do Senhor, não sou eu. É o Senhor. É o Senhor. Então dá glória ao Senhor. Recebi uma resposta hoje. Glória a Deus. Agradeço ao Senhor. O louvor que você está louvando, nossa, fala muito comigo, irmãos. Apenas põe a mão para o céu e fala, e cante o louvor e diga que você também é a noiva de Cristo. Então, irmãos, é você saber da glória a Deus. Saber que você depende somente de um pastor. Você não depende de mim. E nem dos pastores, você depende de Deus. Então dê fé. Tenha fé. E dê essa fé a Deus. Tá bom? Então, irmãos, obrigado pela grande oportunidade. Obrigado por você ter visto e chegado até aqui. Se você viu, obrigado. Que você seja abençoado por Deus, a sua família também. Que vocês venham estar no caminho do Senhor e colocar Deus como centro na sua vida. Tá bom? Você fazendo isso, você será abençoado em nome do Senhor. Porque o Senhor fala para nós aqui, se você fizer aquilo que apraz o coração de Deus, mas mesmo assim, passando por várias provações, mantendo-se firme na presença do Senhor, Deus o abençoará. Tá bom? Observa e entenda que a bênção do Senhor, ela é tanto espiritual, tanto carnal. Se você recebe carnal, parabéns, merecemos também, mereceu. Agora, se você recebe espiritual, agradeça ao Senhor também, porque merecemos essa questão, porque nós estamos fazendo para honrar o nome do Senhor. Às vezes não merecemos a bênção que o Senhor nos dá, porém o Senhor vê e fala assim, você fez por merecer. Então, você vai ter aquela bênção que você me pediu há muito tempo atrás. Aqui está a bênção, o Senhor te dá. Amém, irmãos? Então, muito obrigado, de coração mesmo. Tá? E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Hoje sendo já domingo, sábado para domingo, né? Sábado para domingo, são quase 4 horas. O Senhor, mais uma vez, falou conosco, irmãos. Que maravilha, hein? Obrigado, irmãos. Até o próximo vídeo.